Tua grandeza é sem igual. Quem és tu? A terra treme ao teu chamar. Quem és tu? Que pagando o preço vil, morreu em uma cruz. Teu nome é Cristo. Cristo, do Pai ele desceu. Cristo, como homem, como Deus. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo é o Cordeiro e o Leão. Quem és tu? Nada é igual ao teu poder. Quem és tu? Todo inimigo está aos teus pés. Quem és tu? Que humilde se entregou, por ti e por mim sofreu. Teu nome é Cristo. Cristo, do Pai ele desceu. Cristo, como homem, como Deus. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo é o Cordeiro e o Cordeiro imolado, o leão que está reinando, é o meu Salvador e meu Rei. Quem és tu? Como fogo é o teu olhar. Quem és tu? O que inspira o nosso ser. Quem és tu? Toda a culpa em si levou, ao perdido resgatou. Teu nome é Cristo. Cristo, do Pai ele desceu. Cristo, como homem, como Deus. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo é o Cordeiro. Cristo, do Pai ele desceu. Cristo, como homem, como Deus. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo é o Cordeiro e o Leão. É o Cordeiro e o Leão. Muito bem. Eu preciso também saudar os nossos amigos. Conheci um grupo muito bonito hoje mais cedo, que frequenta a nossa classe bíblica ali embaixo, ali no auditório aqui da parte de baixo da igreja. Conheci vocês. Pastor, nós temos aqui uma classe bíblica que acontece aqui, nós temos em torno de 20 e poucas, 30 pessoas que estão estudando a Bíblia regularmente.
Tá? Então, fiquei feliz em poder ver isso e desejo que Deus abençoe muito a sua vida. Alguns, inclusive, talvez estejam assistindo lá embaixo, através da transmissão também. Então, eu desejo que você seja muito feliz e muito abençoado. Tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 1. Eu queria compartilhar com você aquilo que eu acredito ser o sonho de Deus, a igreja dos sonhos de Deus. Esta palavra igreja, ela não tem o mesmo significado que no Novo Testamento que nós dos nossos dias acostumamos dar. Nós pensamos em igreja, a primeira coisa que nós pensamos é uma estrutura física, né? E uma estrutura física que as pessoas frequentam e tudo mais. Na nossa mente, igreja é isso. Esse não é o contexto do Novo Testamento. No Novo Testamento, a igreja eram pessoas. Quando no Novo Testamento você vê a palavra igreja, você pensa em pessoas que se reuniam que reconheciam a Jesus como Deus, como Senhor, e cumpriam a ordem que Ele dava. Tá? Então não é necessariamente o templo. E quando nós olhamos também no Novo Testamento, nós percebemos alguns princípios, algumas coisas, alguns parâmetros que devem nortear a igreja. Que igreja? Nós, eu e você, a igreja, eu e você. Você que está aí nos assistindo também através da internet, a igreja também é você. Se você reconhece a Jesus como seu Salvador, você também é a igreja. E os ensinamentos do Novo Testamento a respeito da igreja são, na verdade, para a minha vida, para a sua vida e também para você que está aí nos assistindo. Nós somos a igreja. E aqui no livro de Efésios, Paulo ele apresenta dá alguns conselhos, alguns conceitos muito importantes para nós. Eu costumo dizer que aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, nós encontramos a igreja dos sonhos de Deus. Como Deus gostaria que nós fôssemos. Quais são os parâmetros de Deus para nós? Aqui no Novo Testamento nós encontramos isso, e aqui especialmente no livro de Efésios. Tá? Eu quero ler com você então, acompanhe com a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, nós vamos ler um pedacinho de texto aqui, do verso 1 até o versinho 14, tá bom? Vamos lá. Aliás, vou começar no verso 3, tá bom? Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Complicado, né? Palavras meio difíceis. Muitos conceitos, né, que às vezes nós não conseguimos refletir muito bem sobre os ensinamentos da Bíblia, porque parece que são coisas muito diferentes do que nós estamos acostumados, mas vocês vão perceber que não é tão complicado quanto parece. Aliás, é bem simples, quando a gente consegue apenas mudar a maneira de expressar. Antes, muito obrigado, tá? Eu sou meio relapso, a minha esposa vive puxando a minha orelha, ela já está fazendo uma cara feia para mim ali, que eu esqueci de agradecer a vocês. Eu nunca recebi boas-vindas assim tão significativo. Muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês também. Obrigado pela expressão de carinho de vocês para mim e para a minha família, tá bom? Deus abençoe. Quando Paulo escreveu essa carta, ele tinha um assunto que ele queria tratar. O assunto da carta de Efésios é a união na igreja. A união e a unidade. Ele pensava em ajudar aqueles que estavam na igreja na região de Éfeso a serem mais unidos, a manterem um relacionamento mais afinado. Parece que havia ali algumas dificuldades de relacionamento, até porque a igreja, as pessoas que eram cristãs, elas estavam ainda entendendo algumas coisas a respeito de Jesus. Haviam pessoas que tinham alguns conceitos diferentes a respeito das doutrinas. Por isso que ele começa falando sobre algumas questões doutrinárias. Ainda mais nesta cidade, Éfeso. Era uma cidade complicada. Eu acho que tem algumas similaridades até com o nosso estado, com a nossa cidade aqui, Rio de Janeiro. Nós vivemos numa cidade onde as pessoas, elas são muito voltadas a tudo. O Rio de Janeiro, as pessoas, elas adoram a praia, elas adoram as baladas, elas adoram os prazeres que esse lugar vem oferecer. E, de modo geral, também são muito materialistas, secularizadas. A religião também aqui é muito polarizada, tem muitas religiões e tudo mais. Em Éfeso, havia uma religião só, mas que era também assim expressa de várias formas. Em Éfeso era uma cidade muito importante do mundo antigo, porque era onde tinha um templo de uma deusa, conhecida como deusa Diana. Alguns chamavam de Artemisa, mas em Éfeso ela era conhecida como Diana. Era conhecida como a deusa da fertilidade. Tinha um templo grandão, tem até estátuas dela, uma deusa que tinha vários seios, a imagem dela, porque expressava a fertilidade. E havia as sacerdotisas de Diana, havia toda uma estrutura em torno daquela religião. E Paulo, ele então vem falando sobre como a igreja deveria ser ali naquele lugar. Tem muitos conceitos, eu vou tirar só 3, tá bom? Fala de mais coisas esse pedacinho que nós lemos, mas eu vou tirar só 3. O primeiro deles é o que está aqui no versinho 4, 3 e o 4, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. A igreja é um lugar
de pessoas santas. Ah, pastor, você não conhece a gente. Você não sabe como é. Depois você conhecer a gente, eu quero ver você repetir isso. Nós temos uma ideia de santidade diferente. Nós temos ideia de santidade, aquela coisa assim, distante, a pessoa quietinha e tal. Eu até brinquei com o pastor Itamar, quando o filho dele quietinho, eu falei, pastor, aquele ali puxou o senhor, a minha me puxou mesmo. Quietinho, né? Aí ele falou que parece que não é tanto assim não. Nós temos essa ideia de santidade, alguém distante. A ideia que é muito difundida ainda pela Igreja Católica, alguém que fez coisa muito boa, alguém que foi diferente dos demais e então se destacou e então ele tem a ideia até da intercessão. Mas esse não é o ensinamento bíblico. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, vocês são diferentes do mundo que vocês estão. A igreja é um grupo de pessoas que procura ser diferente. Diferente nos valores, diferente nos conceitos, mesmo para eles, especialmente para eles lá, que estavam numa cidade prostituída no que diz respeito à religião. Nós aqui também estamos. Nós, enquanto igreja, eu e vocês, somos chamados a sermos santos. E neste processo de sermos diferentes, de termos outros valores, essa santidade ela tem que ser irrepreensível. Vai muito além. Nós pensamos na pessoa que é santa, aquela que veste uma boa roupa, fala direitinho, se veste bem, lê a Bíblia. Essas coisas elas podem até expressar um pouco deste conceito bíblico de santidade, mas não é a essência. A essência da santidade bíblica, que é o sonho de Deus para mim e para vocês, para você também que está nos assistindo, você é chamado de santo, separado, diferente. Alguém que entende o mundo que vive, entende que esse mundo não tem os parâmetros de Deus. O mundo não ama ninguém, queridos. Nós somos chamados a amar, somos santos. O mundo não reconhece a existência de um Deus todo-poderoso, vive cada um do seu jeito. Nós reconhecemos e vivemos de acordo da maneira que Ele deseja que vivamos. Somos santos. Novos valores, novos parâmetros. A religião, ela não é feita apenas a partir de atos exteriores. Ela não é feita apenas daquilo que nós professamos como credo religioso, mas principalmente pelos valores de Deus implantados e aceitos por nós e expressos através de uma vida de santidade ao Senhor. Você é chamado a ser santo. Não quer dizer que você e eu, essa igreja, devemos perder as nossas características. Tem gente que pensa que a santidade é ser todo mundo do mesmo jeito, todo mundo igual. Não. O conceito bíblico muito claro na Bíblia é a unidade na diversidade. Você tem aquele que é mais introvertido, aquele que é menos introvertido, você tem aquele que é mais alegre, mais triste assim, mas todos, como somos, da maneira como Deus nos fez, somos chamados a sermos santos, a termos os valores de Deus, principalmente o amor. Amar as pessoas. Nós falamos de pregação do Evangelho, e temos muitas formas de pregar o Evangelho. A melhor delas é o amor. O amor de Deus, experimentado por um servo de Jesus, e expresso através de uma vida de santidade, queridos, é irresistível. Você quer encher essa igreja, você quer pregar o Evangelho, você vai nos conduzir esse ano nesse caminho. Nos ajude a amarmos mais, porque o amor é irresistível. Quando nós amamos, aí é uma das maneiras de sermos santos, diferentes. Não seja igual ao mundo, não. As coisas que o mundo fala, ensina, não são para nós. Nós somos diferentes mesmo.
Às vezes para nós, especialmente para nós que somos jovens, eu ainda estou nesse negócio aí, pelo menos até daqui a pouco. Nós somos muito assediados e temos muitas coisas que o mundo dá para nós e que a gente gosta dessas coisas. Santidade para nós tem a ver também com deixarmos essas coisas e desenvolvermos através do Espírito Santo alegria nas coisas de Deus. Pastor, mas como é que a gente faz isso? É complicado. Ser santo não é fácil. Ser santo não é fácil. E por nós mesmos, nós não conseguimos. Especialmente porque os nossos parâmetros são diferentes. Nossos conceitos em relação à santidade. Nós ainda achamos que a pessoa que é santa é aquela que se veste bem, que tem uma aparência de santidade. Como eu disse, a aparência tem até o seu lugar, mas não é a essência. E Deus sabia, Jesus sabia que nós não conseguiríamos viver essa santidade por nós mesmos. É por isso que Ele apresenta aqui um outro parâmetro, um outro ensinamento a respeito da igreja. Uma outra coisa que nós precisamos ter e ser, para que então consigamos ser a igreja dos sonhos de Deus. É o que está ali nos 2 últimos versinhos também que nós lemos, verso 13 e 14. O primeiro então, nós somos santos. Santos e irrepreensíveis. O mundo manda ir para essa direção, nós vamos para outra. Os valores do mundo não são nossos, mas agora a gente, sabendo dessas coisas, a gente fica naquele dilema. Vai, não vai, é interessante. Nós estamos cercados mesmo, queridos. Cercados mesmo. Eu acesso a internet para poder ver meu e-mail. Eu só quero ver o meu e-mail, só isso, nada mais. Mas na página eu tenho que ver uma foto daquelas mulheres que têm pouco dinheiro. Aquelas mulheres que são pobres, que não têm dinheiro para comprar roupa. É incrível, cara. É incrível, eu só quero ver o meu e-mail. Mas a página ou é isso, ou são as mulheres pobres, ou são aquelas pessoas que infelizmente não conseguem oportunidade na vida e ficam falando dos outros, aí aparece lá os famosos, falando dos famosos, coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. A gente sai na rua, nós somos bombardeados, é difícil, é por isso que para sermos santos, Deus nos deu um presente. Ele diz: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Com o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A igreja, de acordo com o ensinamento bíblico, é um grupo de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo, que tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Você sabe o que é isso? Esse selo, ser selado com o Espírito Santo, significa que nós temos alguém, um ser que é Deus, plenamente Deus, igual ao Pai, igual ao Filho, é plenamente onisciente, onipotente, onipresente. Esse ser está o tempo todo conosco, todo o tempo. Você nunca está sozinho, você sempre tem alguém que está com você, e não é um ser humano qualquer, não é alguém que você pede alguma coisa para ele e ele não te entende ou não pode te dar. É o Deus eterno, todo-poderoso, chamado Espírito Santo, que ama você e está o tempo todo com você. Quando você vem à igreja para poder trazer para a igreja um pedido de oração, faça isso antes em casa também. Peça ao Espírito Santo, porque Ele está o tempo todo com você. Enche o selo. A presença constante do Espírito Santo em nossa vida é o fato, é o que representa nós termos sido selados por Ele. Selados com o Espírito Santo da promessa. Isso.
Selados com o Espírito Santo. Queridos, você precisa entender isso. Nós somos tentados o tempo todo. Nós somos tentados, assediados pelo inimigo todo o tempo. Cercados o tempo todo. E a luta que nós experimentamos não é fácil. Não é fácil termos os valores do reino de Deus no meio de um reino dominado pelo diabo e pelas suas hostes. Eu estou fazendo uma pós-graduação lá no NASP, e nós fomos fazer, na matéria de antropologia, nós fomos fazer um trabalho de campo, lá numa galeria em São Paulo, chamada de Galeria do Rock, lá no centro de São Paulo. São 5 andares de uma área comercial, que atende, não sei se você conhece esse lugar, atende pessoas das mais variadas tribos urbanas. Skatistas, surfistas, emo, góticos, roqueiros, metalheiros, muitos lugares, lojas que fazem tatuagem, lojas de bruxaria mesmo, lojas de bruxaria. Eu entrei numa loja que chama, pastor, o nome da loja é Profecia, e a entrada da loja é um caixão. Lá dentro tudo quanto é coisa ruim que você imaginar tem. Vassoura de bruxa, boneco de voodoo, sangue, vampiro. Um negócio feio, tudo preto. A dona da loja é uma bruxa, a vendedora é aprendiz de bruxa. É verdade, bruxa mesmo, a religião Wicca. E nós entramos lá na loja e ela começou a falar para nós sobre a religião dela e tudo mais. Tinha uma outra lá que era bruxa. Teve uma hora que aquela outra deu uma risada. Parecia aquela bruxa do Pica-Pau dando uma risada feia. Eu olhei e falei, eu vou sair daqui. Não vou ficar aqui dentro não. E interessante, sabe o que eu mais vi dentro nesse espaço? Famílias. Pai, mãe, com seus filhos pequenos, entrando, comprando roupas. Eu vi duas mulheres, uma parecia ser mãe, outra filha adolescente. A mãe entrando na loja de metaleiros, olhando aquelas roupas lá, características, e dando para a filha, estimulando a menina. Meus amados, nós estamos cercados. Aqueles que querem ser santos, que querem deter os parâmetros de Deus, viver uma religião saudável, de acordo com a vontade de Jesus, nós estamos cercados. Mas no meio desse cerco espiritual, ao mesmo tempo, nós estamos blindados, protegidos, ou pelo menos orientados constantemente pelo Deus eterno, todo-poderoso, Espírito Santo. Nós fomos selados com Ele. Ele nunca nos deixa, é o tempo todo. Quando Jesus falou que Ele viria, disse que Ele estaria conosco para sempre. Ele deixou o céu para estar conosco, nós somos selados. E Ele é o penhor da nossa herança. O fato dele estar aqui, significa que eu e você vamos viver um céu em algum momento. Vamos ter uma nova vida, e Ele garante isso. É exatamente assim. Nós não conseguimos, por nós mesmos, nós somos santos. Sim, entendemos? Está claro para você que a igreja é um lugar de pessoas santas, não santas na aparência, santa nos valores, diferente do mundo. Está claro para você que você nunca está sozinho, nunca se desespere, nunca ache que ninguém te entende, porque talvez nenhum outro ser humano seja capaz de entendê-lo, mas o Deus Espírito Santo nunca deixa você. Talvez você que está nos assistindo, você esteja sozinho. Aqui nós estamos em um grupo, e se você em algum momento, algum sábado, quiser estar nesse grupo, você será muito bem-vindo. Mas talvez você esteja sozinho onde você está. Não, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está aí com você. E Ele quer abençoar a sua vida. O Espírito Santo está aqui agora, cuidando de nós. Ele vai com você para casa. Mas pastor, só isso? Maravilha. Então, nós somos santos
e quando a gente não consegue, o Espírito Santo ajuda. É assim mesmo, Ele ajuda. Quando a gente está na luta contra a tentação, Ele ajuda. Ajuda mesmo. Mas existe um propósito. Existe algo que precisa ser feito. Existe algo que a gente precisa entender, sabe? Quando a gente ouve isso, poxa vida, então por que a igreja, se ela é chamada de santa, se ela tem o Espírito Santo, por que nós ainda estamos nessa terra? Por que algo extraordinário não aconteceu? Por que a chuva serôdia, um conceito que nós temos, que é característico da igreja adventista, um conceito bíblico, teológico, que representa, que expressa um período em que a igreja vai receber uma capacitação plena do Espírito Santo para cumprir a missão, e nós estamos orando por isso. Por que é que isso ainda não aconteceu? Por quê? Porque nós ainda não entendemos um outro ponto que também nos identifica na Bíblia. Uma outra coisa que também está aqui nesse capítulo. É o que está aqui no versinho 10. 11, perdão. Versinho 11, nele, e com isso nós vamos para a parte final. Nele, digo, no qual fomos também feitos, que coisa? Predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Interessante. Seria interessante se fosse apresentado aqui, da mesma maneira que é lá no último verso, quando diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Mas aqui está dizendo que nele, em Cristo, nós somos feitos. Vai fazer a foto aí? Espera aí. Vai lá, com a Bíblia na mão. Isso. Oi. Tem que ficar direitinho, porque senão amanhã aparece no Face assim todo... Poxa vida. Muito bem. Herança é uma coisa que você é ou você recebe? Não é? Você tem algum bem, então você vai deixar, em algum momento esse bem vai passar, se continuar na sua família, vai passar de você para o seu filho e tudo mais, isso vai ficando de geração até enquanto pertencer àquela família. Isso é herança, não é isso? Herança é algo que nós recebemos. Mas aqui o versinho que nós lemos está dizendo que nele nós fomos feitos herança. Nós somos a herança. Que coisa! Herança dele. Herança que recebemos segundo o propósito dele. Nós somos herança. E se herança é algo que alguém recebe, significa que se nós somos feitos herança, essa é uma dedução lógica, se herança é algo que alguém recebe e nós somos a herança, então alguém precisa nos receber, sim ou não? Em Cristo, nós temos alguma coisa, nós nos tornamos alguma coisa para sermos e darmos a nós mesmos a alguém. Quem? Quem? Quem é que deve receber a herança de Deus que somos nós? Quem? O texto não diz claramente. Mas olhando o argumento de Paulo em todas as outras cartas e também na carta de Efésios, nós só podemos concluir uma coisa. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos a bênção, o presente de Deus, a herança de Deus na vida de quem ainda não o conhece. A igreja, ela é chamada de santa, ela é diferente, ela é chamada do mundo das trevas para a luz. A igreja recebe um presente especial, o Espírito Santo. Isso faz com que essas pessoas chamadas de igreja, sejam pessoas abençoadas, felizes, em vários sentidos. E agora, essas pessoas, elas são
o presente, a herança que Deus dá para aqueles que ainda não o conhecem. Significa que o propósito dessa igreja é cumprirmos o plano de Deus. E para isso nós fomos predestinados. Não há igreja, não é a igreja da Bíblia, se ficamos apenas em torno de nós mesmos. Não é a igreja da Bíblia, se nós fazemos as coisas de nós para nós. Porque finalmente nós não somos herança para nós, porque todos nós já somos a herança. E aí que está a grande questão. Sabe por que o Espírito Santo ainda não foi derramado plenamente? Porque nós ainda não entendemos que nós somos o presente de Deus para o mundo. E nós ainda cuidamos das nossas coisas muito. Nós ainda nos preocupamos muito com os nossos deveres, com as nossas questões. Quando Deus, quando nos chamou, Ele tinha um parâmetro diferente para nós. Abençoarmos a vida daqueles que ainda não conhecem. É por isso que a igreja no Novo Testamento, ela não era um espaço físico, eram pessoas que eram santas e irrepreensíveis, não perfeitas. Santidade não é sinônimo de perfeição, eram diferentes, mas pessoas que eram cheias do Espírito Santo e que viviam para cumprir a missão. Deus tem uma missão. Deus tem uma missão. A gente fala que a igreja tem uma missão, né? Que é a missão da igreja. A igreja tem uma missão? Sim ou não? Tem? Não, tem não. Não, isso é um equívoco. A gente aprende assim, mas isso é um equívoco. A missão não é da igreja, a missão é de Deus. Deus, Ele tem uma missão. A missão de salvar o mundo. A missão é dele. Ele tem uma missão. Ok? E a missão é que tem uma igreja. A missão tem uma igreja. Não é a igreja que tem uma missão. A missão não é o instrumento que a igreja tem. A missão é o propósito para o qual a igreja existe. Cumprir a missão. A missão de Mateus 28. Pregar o evangelho a todo mundo. E aí, queridos, quando nós entendermos isso, aí nós seremos a igreja dos sonhos de Deus. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Santidade, plenitude no Espírito, envolvimento com o plano de Deus, que é o cumprimento da missão dele através de nós. Eu não sei quanto tempo nós vamos estar juntos aqui. Não sei. Mas enquanto nós estivermos, eu queria que vocês entendessem que esse será o discurso do pastor. E nessa direção, nesses parâmetros, nessa luta, o pastor Anderson vai estar com vocês para o que der e vier. Para transmitir a vocês a palavra do Senhor. Para conduzi-los no caminho que Deus estabeleceu, em busca do sonho de Deus, uma igreja santa, uma igreja cheia do Espírito, envolvida com a missão que é dele, através de nós, não unicamente através de nós, mas principalmente através de nós. Esse será o nosso discurso, e eu queria fazer aqui uma pequena simbologia. Eu dei uma olhadinha num negócio lá atrás, que eu fiquei preocupado. Pastor, quando acabar o material nosso de evangelismo, de folhetos, estudos lá na associação, antes de fazer um novo pedido para casa, dá uma olhadinha no nosso estoque aqui, eu acho que a gente tem para fornecer. Tem muito, muito, muito. Nós temos muito material, muito mesmo. E esse material está à disposição. E o que é isso? O que é esse material? Isso aqui é um curso bíblico. É um curso bíblico. Isso aqui é uma ferramentazinha pequenininha, porém muito significativa, que Deus nos deu para que possamos usar nesse processo de sermos a herança dele para as pessoas, o presente dele para as pessoas. Tem muito material.
A diretora do Ministério Pessoal separou alguns lá embaixo. Eu quero estimular você a, ao descer hoje, passar lá embaixo na porta e pega. Mas não é para ficar em casa, não. Nós não queremos apenas mudar o depósito da igreja para a sua casa. Nós queremos distribuir. Nós queremos que você leve isso e espalhe isso como folhas de outono. Se você, pastor, mas eu não sei dar estudo bíblico. Chama o pastor de ajuda. Mas pastor, Pedro, se você não quer, entrega o estudo bíblico para alguém. Entrega para alguém. Tem muito material. Lembre-se, não é porque você tem que fazer apenas, mas porque você é o presente de Deus na vida daqueles que não conhecem Jesus. Eu vou fazer um pequeno símbolo aqui, eu vou convidar os anciãos da igreja. Eu vou convidar também o pastor Itamar. Isso aqui nós temos bastante, mas nós vamos levar isso aqui para casa, pastor. Nós vamos, eu quero deixar isso aqui, um para mim, isso aqui é um estudo bíblico, como apenas um símbolo, uma maneira de expressar de que eu estou comprometido com esta obra. Eu quero ser um presente de Deus na vida das pessoas. Eu quero ser uma pessoa santa, nos parâmetros de Deus. Eu quero estar cheio do Espírito. E eu quero me envolver com as coisas de Deus. E isso aqui vai me ajudar a distribuir esse evangelho. Eu quero estar com o meu aqui. Isso aqui não vai ficar na minha casa. Eu vou dar estudo bíblico para alguém com isso aqui. Vem aqui, querido. Vem aqui, pode vir. Eu vou entregar, pastor, o senhor quer fazer também? O senhor quer participar desse movimento? Então, é apenas um símbolo. O senhor vai levar para casa e vai fazer alguma coisa com alguém. Vai dar esse material para alguém. Primeiro ancião dessa igreja. Eu sou ruim de nome. O Edivaldo. Daqui a pouco eu vou esquecer, Edivaldo. Mas a gente vai, com o relacionamento, a gente vai gravando, né? Tá certo. Edivaldo, você quer também ser uma bênção? Você vai entregar esse material para alguém? Então está aqui. Denilson. Denilson, você quer ser a herança de Deus na vida das pessoas? Então, Denilson, é apenas um símbolo. Tem muitas outras coisas que podemos fazer. Mas é apenas uma maneira de você dizer, eu quero. Lembra o nome? Ivaldo. Ivaldo, você entende que Deus tem um plano para você? Deus tem um propósito para você? É uma maneira de você começar o ano dizendo, esse ano eu vou realizar o sonho de Deus através de mim. E também para a diretora do Ministério Pessoal. É claro, Eunice tem que... Cleonice. A Cleonice é a irmã da Márcia Tábuas, uma ovelha muito querida que eu tenho. Você quer, Márcia? Ou Cleonice? Cleonice, que você seja uma bênção. Eu espero que vocês tenham entendido esse momento aqui, apenas como um momento em que nós assumimos um compromisso. E você tem a oportunidade de fazer parte desse time, desse movimento espiritual. Não estou falando aqui, queridos, em números. Saibam que números é algo que não está no centro da minha preocupação ministerial. Não está. Tenho muito interesse neles, mas não é o que mais, não é coisa que tira meu sono, não. Mas principalmente o fato de entendermos que esse é o plano de Deus. Você está aí também na internet. Talvez você esteja assistindo porque você, em algum momento, também foi tocado pelo Espírito Santo e você reconhece a Jesus. E você também entende e conhece pessoas. Manda um e-mail para alguém agora falando do amor de Jesus. Faça alguma coisa. Porque o sonho de Deus é que você também seja um presente dele para aqueles que ainda não tiveram a experiência que você tem. Nós vamos cantar agora um hino. Eu acho que é o 327, não é isso? Esse hino é uma arrancada. É um hino poderoso. Eu queria ouvir as minhas ovelhas cantando. Vou pedir para o Ministério de Louvor nos conduzir. Esse momento vai ser também um apelo. Você quer ser a igreja de Deus? Você quer ser uma igreja santa? Uma igreja cheia do Espírito? Você quer isso? Você quer ser o presente de Deus? A herança de Deus para os outros?
eu quero que você fique em pé e cante. Eu queria que os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo pela internet fossem impactados pelo seu louvor agora. Vou pedir você que está no piano aí, o pessoal dos instrumentos, bota o coração aí agora nesse negócio, tá bom? Nos conduza, por favor, vamos ficar em pé. Vamos louvar com alegria, assumindo o compromisso de sermos a igreja do Senhor. Quero ouvir a sua voz. Um momento de louvor, de engrandecimento do nome de Deus e de compromisso com Ele. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. A voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Amém, amém. Eu preciso orar. Você quer orar comigo? Você sente o desejo de orar? Feche os seus olhos então. Bendito e eterno, exaltado seja o Senhor, porque o Senhor merece ser exaltado. Merece porque a santidade que buscamos é um reflexo pálido de quem o Senhor é, um Deus santo, perfeito e grandioso. Assim é o Senhor, e nós nos aproximamos do Senhor somente porque temos fé no sacrifício de Jesus. Aceitamos que o Senhor é um Deus de amor e que Jesus morreu por nós, e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e por isso que nós podemos estar nos achegando à Tua presença. Senhor, como ministro do Teu Evangelho, eu quero em nome de Jesus pedir a Tua bênção sobre nós. Ah, Senhor, é muito difícil, Senhor, estarmos tão cercados pelas coisas e influências desse mundo e ainda mantermos os Teus valores. Muitas vezes nós não conseguimos, mas em nome de Jesus eu lhe peço, ajuda-nos a sermos santos e irrepreensíveis, separados, diferentes do mundo. Que a influência do Teu Espírito em nós seja intensa e poderosa, que possamos nos desvencilhar das coisas que nos prendem a essa terra e vivermos unicamente para glorificarmos ao Senhor, que nossa vida seja um exemplo, uma prova da Tua existência e grandeza.
Que em nome de Jesus possamos viver envolvidos com os teus sonhos e sermos a tua manifestação, a tua bênção na vida daqueles que ainda não conhecem o quão significativo é servir ao Senhor. Que possamos, ó Deus, ser essas pessoas, os teus instrumentos para o cumprimento da tua missão. Que possamos ser a igreja da tua missão. Envolva-nos, desperta-nos e salva-nos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você.